Olha, pessoal, fica tranquilo que a gente vai fazer depois, passo a passo, juntos. Isso aqui é um algoritmo que retorna, dado um número, eu verifico se esse número é primo ou não. Por exemplo, o número 2 é um número primo. Vou colocar aqui 20. 20 é um número composto, ou seja, não é primo. 7 é um número primo, ele mostra aqui para mim. A lógica é simples, tá? Mas tem uma parte na matemática que, se você não entender, pode ser que você nunca entenda isso aqui, porque eu tive muita dificuldade no início para entender. Depois que eu entendi isso, acabou. Eu vou mostrar aqui nesse aplicativo aqui. É o seguinte: todo número, guarde isso no seu coração, todo número, tanto primo quanto composto, é divisível por 1 e por ele mesmo. O 12 é dividido por 1 e por ele mesmo. Quando eu falo divisível, quero dizer que ao dividir, teremos resto zero, tá ok? Por exemplo, se eu dividir 12 por 12, vai ter resto zero essa divisão, ou seja, é uma divisão exata, porque 1 vezes 12 é 12, ó. Resto zero, divisão exata. Se eu dividir o 12 por 1, mesma coisa. Aqui é 12, né? 12 vezes 1, 12. Resto zero. A gente vai usar isso aqui lá no algoritmo, divisão exata. Outra coisa, número primo também. Ali é um número composto, 12 não é primo. Um número primo, vou pegar aqui, por exemplo, 13. 13 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. O número, para ser primo, ele tem que ser acima, ele não pode ser 1, tem que ser diferente de 1, divisível por 1 e por ele mesmo. Ele é divisível por 1, ó, 13 dividido por 13 é 1, 1 vezes 13, 13, resto zero. 13 vezes 1, 13. A partir do momento que eu sei, tanto números primos quanto números compostos são divisíveis, eu consigo ter resto zero na divisão. Ao dividi-los por 1 e por ele mesmo, eu excluo isso do algoritmo lá. Então o algoritmo, ele já começa não a contar do 1, mas começa a contar do 2, já é um passo que a gente resolve. Porque a gente vai fazer um loop que vai fazer divisões sucessivas, só que essas divisões eu não vou fazer a divisão igual eu fiz aqui, 13 dividido por 1. Eu vou verificar o resto da divisão, eu vou perguntar, ao dividir 13 por 1, eu terei resto zero? Bom, se eu tiver resto zero, a divisão é exata. Ou seja, o número é um número composto. Só para ficar claro. Agora eu vou mexer ainda mais com a sua cabeça. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou contar aqui de 1 a 12. 1, 2, 3. Bom, ignora esses números feios aqui, mas deu para entender que é de 1 a 12. Bom, eu quero verificar se o 12 é primo ou não. Já sabemos que não, né? Que o número não é primo, ele é composto. Porque ele tem mais divisões além de 1 e por ele mesmo. Então aqui eu já excluo, ó. Eu excluo 1 e excluo ele mesmo. Eu tenho que testar todos esses números aqui. Bom, de certa forma sim, eu teria que testar. Mas e se eu te disser que você só precisa testar até metade desses números? Se você estiver testando o número 20, você vai testar somente 10 números. Ou seja, você vai testar do 1 ao 10 do 20 aqui. No 12 aqui, você vai testar metade do 12. Quando eu digo testar, é testar se as divisões que você vai fazer, pelo menos uma no intervalo até metade do número, tenha resto zero. Metade de 12 é quanto? É 6. Então, dentro desse intervalo aqui, do 2 até o 6, se tiver pelo menos uma divisão com resto zero, eu posso parar o loop lá que a gente vai criar. Eu posso parar o loop e já dizer se o número é primo ou não. Nesse caso aqui eu tenho várias divisões com resto zero. Eu tenho uma divisão aqui, ó. Essa daqui é a única divisão que não vai dar resto zero. Vou até fazer ela aqui separadamente para você ver. 12 dividido por 5, por 6, é por 5. 12 dividido por 5. O número que chega mais perto de 12 aqui é o 2. Porque 3 vezes 5 já é 15. 2, aqui fica 10. Então essa divisão aqui ela não é exata porque ela me retorna um resto da divisão. Para mim terminar a divisão, o que já foge do conceito de número primo e composto, eu teria que continuar a dividir. Então eu teria que criar uma vírgula aqui, inventar um zero aqui
e continuar a divisão. 4 vezes 5, 20. Aí eu teria resto zero. Não, não é isso. Esse não é o conceito de número primo. Número primo tem que ser número do tipo inteiro e tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. E número composto dividido por 1 por ele mesmo e também por outros divisores. Aí o 12 é divisível por 2, porque 6 vezes 2 dá 12. Aqui por 3, porque 3 vezes 4 dá 12. Aqui por 4, porque 4 vezes 3 dá 12. E por 6, 2 vezes 6 dá 12. Ou seja, esse número aqui é um número composto. Por que eu só pego metade? Primeiro, eu economizo loops, né? Eu não preciso fazer vários loops no algoritmo. E segundo, porque depois do 6 adiante, não há mais divisão exata, além da divisão por ele mesmo. O que, por padrão, todos os números são divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? Então eu não preciso dividir do 7 até o 12, né? Não precisa até o 11, porque 12 dividido por 7 não dá divisão exata, 12 dividido por 8 não dá divisão exata, e assim por diante. O 12, como já sabemos, tanto número primos quanto número composto são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Agora vamos pegar, por exemplo, aqui um número que é primo. O número primo, ele não vai ter nenhuma divisão exata se eu pegar metade dele e eu testar. Você quer apostar comigo? Ó, vou pegar um número maior que 12, o 11. Só para me provar para vocês, ó. Vamos pegar um número menor que 12, né, que é o 11. Então aqui seriam os possíveis divisores de 11. Bom, 11 é primo porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Eu excluo esses números, né? Então o algoritmo começaria a contar do 2 e eu pego metade de 11. Bom, se você dividir aqui 11 por 2 para você pegar metade, você vai ver que você vai ter que dividir por 5 aqui, porque 5 vezes 2 é 10, resta 1. Eu pego esse 5 aqui e eu uso esse intervalo, não é 5,5, eu não vou dividir por 5,5, eu vou dividir por o número inteiro mais próximo, que no caso aqui é 5, tá? Então, dentro desse intervalo aqui, eu vou fazer divisões e verificar se há resto zero, verificar se o número não é primo. No caso, não vai ter. Todas as divisões que eu fizer aqui dentro desse intervalo, que eu separei, nenhuma vai dar resto zero. Todas vai dar resto com um número resto 1, 2, por aí. Por exemplo, 11 dividido por 2 já foi feito ali, resto 1. 11 dividido por 3 também não dá. Eu tenho que... Aqui é 3... se eu multiplicar por 3, dá 9, resto 2. Ou seja, não é uma divisão errada, não é uma divisão exata. 11 dividido por 4, também não. Então, eu teria que ser 4 vezes 4 não dá, 3 vezes 4, 12 é demais, 2 vezes 4, 8. Resto 3 também não dá. Você pode ver. Nenhum número você vai conseguir. Se o número for primo e você ignorar o 1 e ele mesmo na divisão, pegar metade dele, nenhum dos números que você tentar dividir, você vai ter resto zero. Somente números compostos, igual você viu aqui no 12, ó. O 12, ele tem divisões aqui. Se tiver pelo menos uma divisão, você pode parar o loop tranquilamente e informar para o usuário com certeza que esse número é composto. Se você testar, você vai testar todas e não vai ter nenhuma divisão exata, tá? Por último ali é o 5, né? Aqui no caso 2, né? 2 vezes 5, 10. Resto 1, ou seja, o número 5, o número 11 é um número primo, porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Agora eu vou mostrar no algoritmo. O algoritmo está pronto, mas eu vou fazer do zero aqui com vocês, tá? A gente vai fazer o seguinte, aqui dentro da função início, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável do tipo inteiro com o nome de número, que é a variável que vai receber o número. Eu vou fazer o teste lá com 12, igual a gente fez. E também tem uma variável do tipo lógica. E essa variável, ela vai chamar primo. Para identificar, né? É como se fosse uma pergunta, é primo? Entendeu? E, a princípio, no início do algoritmo aqui, eu vou dizer que sim, que o número que eu estou testando é primo, tá? Então, ela vai começar valendo verdadeiro, essa variável aqui. Tá ok? A princípio, o número é primo. Tá? A princípio, o número é primo.
Agora vem a parte da metade que eu falei para vocês. Eu vou fazer um loop par aqui, um loop que vai repetir N vezes. Só que ele vai repetir a quantidade de vezes metade do valor do número que eu estou testando. Igual você viu aqui, ó. Eu não vou considerar o 1, nem ele mesmo, mas vou considerar a metade de qualquer número. Se for um número ímpar, né, e eu dividir por 2, a metade vai ser quebrada e eu vou considerar a metade menor. Por exemplo, 11 dividido por 2 dá 5,5, eu vou considerar 5. Então eu vou pegar a metade, para ficar claro. Então aqui eu vou criar um loop para, tá? Já vou fechar aqui. E aqui dentro eu vou iniciar ele normal. Uma variável com nome de inteiro. Essa variável i, ela vai começar do 2, porque é óbvio, eu ignoro o 1, porque o 1, ele não é primo. O número para ser primo ele tem que ser maior que 1, divisível por 1 e por ele mesmo. Na verdade, o número só é divisível por ele mesmo, né? Então ele sai do conceito de primos. E aí aqui é o loop. O loop, ele é o seguinte, eu vou verificar enquanto i for menor que número dividido por 2, ou seja, metade do valor de número. No caso aqui, metade de 12 é 6. Então esse loop ele vai acontecer até 6 vezes, tá bom? Dependendo, porque se o número for composto, ele não vai nem precisar repetir todas as 6 vezes. Ele já vai fazer o primeiro teste, já vai parar, que a gente vai adicionar uma função chamada pare, para parar o loop, quando achar um número composto, né, que não é primo. E aí, né, óbvio que eu vou somar mais um. Isso é tão real aqui, é tão real que isso aqui só vai contar até 6, que se eu colocar aqui um escrevo, ó, e colocar um barra end, você vai ver que vai contar só metade do número lá. Ó, porque tá sendo feito um cálculo matemático aqui, ó. Aqui eu fechei errado, isso aqui fechei aqui, ó. Mas aqui eu coloquei assim para fazer o cálculo. Ó, ele conta até 6, do 2 até 6. É metade de um número. Se for um número ímpar, ele vai contar até 5, ó, 5,5. Ele ignora o meio e conta até 5. Vamos voltar para o 12. Tá, então essa vai ser a quantidade de repetições. Eu não preciso contar até 12, porque depois da metade, mesmo número composto, não tem mais divisões exatas, tá? Eu bizu aí para vocês. Bom, aí aqui é o seguinte. Eu vou criar uma estrutura de decisão aqui, sim, e ela vai ter apenas 2 parâmetros dentro dela. Primeiro, o teste lógico. O teste lógico nessa instrução se, ele vai identificar para mim se ao dividir o número por i, por exemplo, ao dividir 12 por 2, se essa divisão será exata ou não. Se eu dividir 12 por 2 e for uma divisão exata, ela vai ter resto 0. Igual vocês viram aqui, ó. Tá vendo? Divisão exata tem resto 0. Ó, divisão exata tem resto 0. 12 dividido por 2 tem resto 0. Vou colocar aqui, ó. É o mesmo que 6 vezes 2 dá 12, resto 0. É isso aqui que essa função que eu vou mostrar para vocês identifica. Então aqui eu vou dizer o seguinte. Se número, ao dividir por i, no momento aqui, se isso aqui tiver resto 0, significa que o número ele não é primo, significa que o número ele é composto. Só que a variável lógico, ela está iniciando e tendo como principal premissa que o número já começa como primo. Então aqui eu tenho que desmentir e eu tenho que alterar o valor dessa variável para falso. Bom, se ali eu estou dizendo que é primo todos os números, e aqui eu faço um teste verificando os números que tem resto 0, ora, se tem resto 0, o número é composto, não é primo. Se ele não é primo, então essa condição aqui é falsa. Então eu atribuo o valor de falsa e eu já posso parar o meu loop. Aqui, ó, a partir do momento que ele, no intervalo aqui, de 6 aqui, ele achar, ele já vai parar. Ele vai fazer o teste aqui. Ele vai tentar dividir 12 por 2 e ele vai ver que vai ter restos. Ele já vai parar já. Eu não vou precisar mais fazer essas divisões consecutivas aqui, tá ok? Aí aqui, ó, do jeito que tá aqui,
esse algoritmo aqui, mesmo não estando pronto, ele já consegue identificar os números que são compostos. Inclusive, se eu vier aqui fora do par e fazer um condicional aqui, e dizer o seguinte no condicional: se é primo for igual a falso, né, que esse valor é atribuído quando eu acho que o número é composto, eu já posso escrever aqui, ó, sem problema nenhum. Coloco aqui o número, coloco o número, né? Aí eu digo, é um número composto. Desta forma. E ele, o que está dizendo aqui? Read value. Eu não entendi. Vamos ver onde é que está esse erro aqui, porque ele não está listando para minha linha. É lógico, tá? É primo, pare. Deixa eu ver o que pode estar de errado aqui. Undefined. Eu acho que tem uma chave a mais, né? A função início está fechadinho. O programa está fechadinho. Foi aqui. Ó, programa, né? Vamos ver, função início. Tá aqui. Pare. Pare aqui, ó. Se tá fechadinho aqui. E eu não sei por que deu erro, não. Não sei não. Realmente. Realmente eu não entendi. Ah, tá, pessoal. Eu coloquei o O no lugar do zero, cara. Você acredita? Que aqui no número, número, ao dividir pela sequência aqui do loop, né? Eu coloquei um O. Não vai funcionar nunca. Ó, o número 12 é composto. Se eu colocar qualquer número composto aqui, por exemplo, 20, números pares diferentes de 2, vai retornar que é composto. 15 é o número que ele é composto, porque ele tem vários divisores, ó. Qualquer número terminado em 5 é um número composto. Olha lá, tá vendo? Aí se eu colocar um número primo, ele já vai ignorar, ó. Fica olhando, vou colocar o 13. Já não vai exibir nada. Por quê? Porque o que ele fez aqui? Ele, basicamente, o loop, a hora que ele começou a ler aqui, ele colocou todos como primo, né? Ou seja, ele identificou que o número é primo. Essa variável aqui, ela não sofreu alteração. Porque quando eu cheguei no par aqui e eu peguei metade de 13 e comecei a fazer a divisão de 13 pela posição de i, primeiro eu dividi 13 por 2. Aí, ao dividir 13 por 2, deu um resto. Ele ignorou. Aí ele foi de novo no loop, dividiu 13 pelo próximo número do loop, 3. Aí ele viu que também deu número quebrado, não deu resto zero. E ele foi fazendo. Quando ele chegou na metade de 13, ele terminou o loop. Ele não volta mais no loop. A variável é primo, continua verdadeira, ela não alterou o valor. Cai aqui, viu que é verdadeira e não faz mais nada. Se eu quiser agora mostrar os primos, tudo que eu preciso fazer é copiar esse si aqui, criar um outro si aqui. E esse aqui eu vou dizer o seguinte: se for verdadeiro, ó, o número é um número primo. Eu só mudo aqui, ó. Pronto. Aí agora ele já mostra que o 13 é primo. Aí eu posso vir aqui e colocar qualquer número primo que ele vai mostrar para mim. Vou colocar os primeiros primos. 2. 2 é o único número primo e par. Ó, 2 é o número primo. Agora o próximo primo. 3. 3 é o número primo. O próximo primo, 5. 5 é o número primo. Agora, os primeiros números compostos. 4 é o número composto. Ó, mostra. 6 também é um número composto. 8 também é um número composto. E também eu posso colocar 1000 aqui que vai dar certo. É o número composto. Ou pode ser 1001, vai ser um número composto. 1000 e... vamos colocar... é um número composto. Eu vou até perguntar isso aqui pro chat GPT. 11.033 é um número composto ou primo?
Vamos ver, né, o que ele vai dizer. Divisível por 2 e 32, tá vendo? Não, ele é divisível por 19,59. Ou seja, tá certinho. Mesmo sendo ímpar, ele é um número composto. Qualquer coisinha você vem aqui no chat GPT, tá? Ajuda pra caramba. E com isso nós finalizamos o nosso algoritmo. É claro, né? Que eu não vou deixar ele assim. Eu vou pedir para o usuário digitar. Eu vou começar com a variável número valendo 0, né? E aqui eu vou pedir para o usuário digitar. Ah, tá. Eu já vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou colocar um enquanto. Eu vou colocar um faça enquanto aqui. E aí vai ser assim o faça enquanto. Eu vou pedir pro usuário digitar o número, né? Escreva. Entre com o número maior que 1. Aí aqui eu vou ler o número, né? Ler o número. Jogar dentro da variável número. Só que aí é o seguinte. Aqui eu vou dizer o seguinte. Que ele vai ficar repetindo isso pra mim. Enquanto o cara não digitar um número maior que 1. Então eu digo. Enquanto o número for menor ou igual a 1. Então eu vou impossibilitar o usuário de digitar o número 1, porque o número 1 não faz parte da equação aqui. Aí ele vai começar. Se eu digito 0, ele continua. Ó. Ele não vai. Aí digito 2, ele já passa. O número 2 é primo. Aí eu posso até dar um limpo aqui, ó. Sem problema nenhum. Vamos ver se esse limpa funciona aqui. Olha lá. Perfeito. É isso, viu, pessoal? Muito obrigado. Fique com Deus. Deixa seu like e nos siga.